Oi, bom dia. Nós vamos iniciar o nosso culto, ou reiniciar o nosso culto a Deus, onde a gente vai ter algumas oportunidades para refletir, para estudar a respeito da palavra de Deus e, mais especialmente, a respeito da revelação de Deus. E temos trabalhado, temos conversado sobre a cristianização do Salmo, ou seja, fazemos uma comparação do ensino que está contido nos Salmos, não é, em relação ao ensino de Jesus. Aí a gente tem sempre reforçado o seguinte: o que é coerente com o ensino de Jesus em qualquer salmo ou em qualquer texto da Bíblia, o que for coerente com o ensino, a vida, o exemplo, não é, de Jesus Cristo, isso aí é da revelação de Deus, isso é a palavra de Deus. Aquilo que não for coerente com o ensino de Jesus pode ser dito por quem quer que seja, até Paulo no Novo Testamento. Se o que ele disse, o que ele pensava, o que ele refletia sobre o ensino bíblico ou sobre a vontade de Deus, mas que não era coerente com Jesus, era dele, era da boa vontade dele, da boa intenção dele, mas não era da revelação de Deus. Então esse é o princípio que a gente tem levado. É por isso que a Bíblia diz que Jesus é a pedra de esquina, é aquela pedra que dá sentido a toda a construção. Você vai interpretar qualquer parte da construção a partir daquela pedra inicial. É ela que vai dar os ditames de tudo que deve acontecer naquela construção. Então, é nesse sentido, Jesus é a maior revelação. Jesus é a própria revelação. Jesus é o próprio Deus. Tá bom? Então, é isso que estamos fazendo. Aqui nessa nossa sequência de cristianização, nós estamos no Salmo 7. Já falamos a primeira parte, né, que foi do versículo 1 ao versículo 7, e agora nós estamos no versículo 8 até o versículo 11. E a gente vamos fazer uma leitura do texto e depois a gente vai avaliar nesse texto o que é coerente com Jesus e o que não é coerente com Jesus Cristo. Então diz assim: o Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, o meu merecimento, a minha vida, a minha maneira de ser, e conforme a sinceridade que há em mim. Que tenha fim a maldade dos maus, mas firma ao justo. Tu, ó justo Deus, que provas os corações e os sentimentos. Meu escudo pertence a Deus, que salva os corretos de coração. Deus é muito justo juiz, e um Deus que se ira todos os dias. Essa é a palavra do salmista. Vamos analisar alguns aspectos dela, tá? O que é que há nesse texto que nós lemos que seja coerente com Jesus Cristo? Aí nós temos aqui 3 pontos. O primeiro é: meu escudo pertence a Deus. Sim, né? Na verdade, o escudo de qualquer pessoa é o próprio Deus. É o amor dele, a misericórdia dele, a proteção dele. Esse é o nosso escudo, né? O seu imenso amor, seu jeito carinhoso de amar toda pessoa, sem exceção. O apóstolo Paulo tenta entender isso de Deus quando ele diz que Deus não permite que venha nada que seja além do que podemos suportar. E se houver alguma coisa que não podemos suportar, ele nos dá o escape para que a gente possa suportar. Ele não é que ele tira do problema, ele não vai criar situações para que a gente possa suportar e ainda ser vitorioso. Ele diz: no mundo vocês vão ter aflições,
mas tenham bom ânimo, eu venci. Então, quer dizer, eu venci, eu sei como vencer, eu sei como auxiliar, ajudar vocês a vencer. Como é essa, só para fazer um destaque, como é esse vencer? É sair por aí vitorioso com a espada, não é? Empunhada e a gente gritando que vencemos, ganhamos aquilo? Não. Jesus, sabe como foi que Jesus venceu, né, a perseguição daqueles religiosos judeus? Na cruz, morrendo, mas venceu. Percebeu que o entendimento de vencer pode ser diferente do entendimento que nós podemos compreender? Né? Ele venceu, mas venceu sendo morto na cruz. Mas venceu. Compreende? Então é nesse sentido, só para a gente ter a ideia de que o vencer de Deus, né, não é exatamente o vencer que a gente quer que seja, ou o que a gente acha que seja, mas tem que ser da maneira como Deus sabe que seja a melhor maneira de vencer. De vencer. Tá bom? Segundo ensino no texto bíblico que coincide com o ensino de Jesus. Ele diz assim: Deus é justo. Sim, ele é a própria justiça. Quando a Bíblia diz, a Bíblia nos lembra que Deus é amor, justiça e santidade. Não é somente ser, não é somente ter, não é somente viver. A Bíblia diz que Deus é amor, ele é o próprio amor, ele é a própria justiça, ele é a própria santidade. Entende? Então, sim, ele é a própria justiça. Embora o salmista esteja usando isso para se favorecer, no texto é isso que ele faz. Ele diz que Deus é justo para dizer assim: Senhor, tu és justo, tu vais me proteger, tu vais fazer alguma coisa a meu favor, tu vais agir de maneira que seja bom para mim. Entendeu? Então, ele usa essa verdade para benefício próprio, né? Então, está aqui. Ele é a própria justiça, embora o salmista esteja usando isso para se favorecer, o que já seria injusto da parte do salmista, ou da parte de Deus se atendesse o salmista, porque ele é justo com todos, né? Não é justo com uns, porque na hora que você é justo com uns, você deixa de ser justo. Então ele é justo com todos. Cadê? Pois ele é tão indigno quanto qualquer outro. Ele seria indigno quanto qualquer outro, como também o salmista. Deus é totalmente amor. Deus é totalmente amor e justiça, o que beneficia o salmista e todas as outras pessoas, inclusive aquelas pessoas que o próprio salmista, ao se achar justo, estava condenando como pessoas injustas ou indignas. Terceira coerência desse texto que nós lemos antes, não é? Terceira coerência com Jesus Cristo, ou seja, que tem a ver com a revelação de Deus, mas firma aos justos, das força, segura, da segurança, né, aos justos. Sim, ele firma os justos, não porque ele escolhe uns e não outros, mas porque ele deseja firmar todos, sem exceção. Porém, só faz ou só consegue fazer isto com aqueles que permitem, aqueles que se rendem a ele, mas está sempre disposto a fazer com qualquer um que se aproxime, que queira, que permita que assim seja. Entendeu? Então, Deus realmente firma, né? Ele está ali porque Deus não força ninguém a nada, então é preciso que a pessoa queira, que a pessoa permita, para que Deus então possa agir dessa forma. Mas não é uma escolha dele, pela vontade dele, ele faria isso com
todas as pessoas, sem exceção. Tá bom? Esses são pontos que são coerentes, não é? Com Jesus Cristo, com o ensino, a vida, o testemunho, a revelação em Jesus Cristo. Agora vamos ver aspectos que são totalmente incoerentes com Jesus. Dentro do texto do Salmo, não é? O texto que nós lemos, versículo 8 até o versículo 11. Então, primeiro, o Senhor julgará os povos. Jesus disse, eu não vim julgar ou condenar. Eu vim salvar. Este é o propósito de Deus em toda a eternidade. Salvar o maior número possível de pessoas, está no máximo aberto para atrair todos e salvar todos que queiram esta salvação. Em qualquer época, em qualquer momento da história da humanidade, esse é o objetivo de Deus. O que o salmista está falando ali não é julgar nessa ideia, que também não está correta, né? Porque a ideia de que haverá um dia para o julgamento final não é uma ideia bíblica, digamos. Ela é da cultura apocalíptica. A ideia de que haveria um dia para o julgamento. Essa é uma ideia apocalíptica. Jesus diz, olha, ele diz assim, aquele que crê não será julgado nem condenado, ou seja, não vai haver julgamento. Aí ele diz assim, mas aquele que crê, ele diz assim, aquele que crê não será julgado nem condenado, mas aquele que não crê já está julgado. Então não haverá julgamento, já está julgado. Quando Jesus disse para o ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, não era dizendo, hoje mesmo você vai estar comigo lá no juízo. Não, o julgamento já está feito. Todo aquele que se agarra, que permite a ação do Espírito na salvação, esse está salvo. Todo aquele que não permite, todo aquele que não anseia isto, esse não está salvo. Mas não é o julgamento, é a pessoa que escolheu uma coisa ou outra, tá bom? Então, o Senhor julgará os povos, isto é incoerente a Jesus. Pode ser coerente à cabeça de Moisés, do Jeová, que Moisés entendeu na revelação, mas não tem a ver com Jesus, nem com o Deus que Jesus revelava, não é, na sua vida e no seu exemplo. Tá bom? Segundo, julga-me, Senhor. Isso aqui é incoerente também. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça. Se o Senhor atender ao salmista, será o fim dele. Como ninguém é justo, como ninguém também é digno. Tá? Então, esse julgamento ia dar mal para o desejo do salmista. A Bíblia diz assim, não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Então, se Deus atendesse esse pedido do salmista, ele estaria perdido. Entendeu? É pela misericórdia dele que nós somos salvos. Então, continuando aqui, será o fim dele, pois ele, como ninguém é justo e como ninguém é digno. Toda a dignidade de um salvo é só mérito de Deus e mais ninguém. Só pela graça do Senhor, pela ação poderosa do Espírito Santo na santificação. Isso quer dizer que o salmista não é melhor do que ninguém, inclusive não é melhor do que nenhuma das pessoas que ele, claro, estava julgando e condenando e mandando até que Deus perseguisse e julgasse aquelas pessoas. Essa é a segunda incoerência com Jesus. Terceira incoerência do texto com Jesus. Que tenha fim a maldade dos maus. Com toda a prepotência de sua religião, o salmista está falando da maldade dos que ele considerava ou considera inimigos.
esquecendo que ele mesmo é pecador. E por isso, ele é maldoso também. Inclusive fazendo esta acepção entre ele e os outros que chama de inimigos. Que todo mal possa, que tenha fim a maldade dos maus. O que é incoerente aqui em relação a Jesus? Sim, seria muito bom que o mal acabasse, mas o interesse do salmista é dizer que a maldade dos outros, dos inimigos dele. Entendeu? Quer dizer, ele não tem maldade, não precisa mudar nada, mas o inimigo tem, os outros têm. Então, essa é a incoerência total com o Senhor Jesus Cristo. 4. Ele diz: Tu provas os corações e sentimentos. Provar, Deus não precisa, pois ele é onisciente. Então, essa ideia, de Deus quer provar para que ele saiba, ou para que nós saibamos, Então, ele permite problemas, permite dificuldades, permite momentos complicados para a vida das pessoas, para provar. Não. Por exemplo, o que aconteceu com Jó não é de Deus. Entendeu? Deus não tem o projeto, o plano de fazer coisas ruins acontecerem na vida de uma pessoa para que ou ele saiba o que é que a pessoa vai fazer, ou a pessoa saiba que tem ou não essa fé. Então, isso não é de Deus. Deus não age dessa forma. Não é a maneira, porque Deus ama. Quando você ama alguém, você coloca ela em dificuldades para ela saber como é a situação dela, ou você saber até onde ela é forte ou não, você não faria isso. Você não faria. Deus, muito menos. Muito menos. Porque ama. Quando a gente ama, a gente não quer o outro sendo provado, não quer o outro passando por dificuldades. Tá bom? Inclusive, a Bíblia diz que, Paulo fala, tentando entender sobre o amor, ele diz lá em Coríntios que quem ama não suspeita mal. Ora, se não suspeita mal, não precisa provar. Entende? Esse é o 4, Agora aqui a quinta incoerência com o ensino da Bíblia. Deus é justo juiz. Sim. Porém, quando o salmista usa essa expressão, está dizendo que está pronto para julgar as pessoas consideradas ímpias e disposto a atuar com dureza com essas pessoas. E isto não é verdade. Deus não conseguiria ser ruim com ninguém, mesmo contra os desobedientes. E isto é bom, inclusive para o salmista, que também seria merecedor da dureza de Deus, se fosse o caso. Entende? Então, mesmo que Deus quisesse ser ruim para castigar, para tentar ver se a pessoa sofre por alguma desobediência ou qualquer coisa, mesmo que ele quisesse, ele não conseguiria, porque Deus é amor. Deus é justiça. Deus é santidade. Então, veja que a gente pode até dizer, Deus pode todas as coisas. Não, Deus não pode todas as coisas. Porque ele não pode, ele não consegue ser nada que seja contra o seu amor, sua justiça e sua santidade. Tá bom? 6. A sexta incoerência no texto em relação a Jesus. Deus que se ira todos os dias. E essa ira aí não é aquela ira dita por João, que a ira de Deus permanece, não é essa ira, porque a ira de lá de João é a ira do seguinte, por exemplo, toda vez que alguém tomar veneno, vai morrer, certo? Então,
Não é que esteja raivoso, com ódio, não. A pessoa tomou veneno e já está determinado que ela vai morrer. Percebe? Então, a ira aí é consequência do erro cometido, consequência do mal escolhido. Entendeu? Então, ira aí, a ira de Deus é essa, é que está determinado alguma coisa e a pessoa, então, escolhe aquilo que vai produzir aquele resultado. Aquele sentido lá de ira é este. A ira que o salmista está falando é diferente. Ele está dizendo aqui, o Deus que tem raiva, ira, ódio todos os dias. Isso é incoerente com Jesus. Tá bom? Isso é totalmente contra Jesus. Deus não conseguiria ser raivoso, mesmo que quisesse. O Deus de Jesus não se ira todo dia. Mas ele é com muito prazer da parte dele, ele é amor todos os dias, todo o tempo. E ele tem prazer nisto. A gente é que pode até ficar chateado porque tem gente que está ofendendo Deus, que na verdade não é porque a gente não fica chateado porque as pessoas ofendem Deus, não. A gente fica chateado porque as pessoas ofendem aquilo que a gente acredita. Aí tem muito mais de egoísmo, não é? Muito mais desse espírito egoísta do que mesmo de zelo em relação a Deus. Entendeu? A gente fica chateado, porque eles estão maltratando, falando mal de alguma coisa que nós acreditamos. É isso que nos ofende. E a gente então acha que Deus vai agir contra essas pessoas. Só que Deus ama. E muitas vezes, nós que dizemos ser de Deus, ferimos muito mais o próprio Deus do que essas pessoas que ofendem Deus. Às vezes nós ofendemos muito mais quando deixamos de ser luz, quando deixamos de ser sal da terra, quando deixamos de imitar Jesus, quando deixamos de dar a outra face, quando deixamos de andar a segunda milha, quando queremos para os outros o que não queremos para nós. Tudo isso é ofensa a Deus, mas a gente faz. Entende? Então, na verdade, o que ofende a gente não é porque eles ofendem a Deus, não. É porque ofendem o que a gente acredita. E aí, meu amigo, a gente briga. Estou defendendo Deus. Não, está defendendo sua vaidade, seu orgulho, está defendendo o seu ponto de vista. É isso que a gente está brigando. Como somos crianças, né? Somos muito crianças, muito. Então, isso é totalmente contra Jesus. Deus não se ira todos os dias, né? Deus, na verdade, ele tem muito prazer em amar todos os dias. Amar todos os dias, todas as pessoas. Tá bom? Então, esses são aspectos que contrariam, não é, a coerência com Jesus. São contrários ao ensino de Jesus nesse Salmo 7, tá bom? Que nós vimos nessa parte que vimos hoje. Vamos aqui para os nossos motivos de oração hoje. Então temos aqui, olha, agradecemos a Deus por Ele ter misericórdia de todas as pessoas, sem exceção. E aí a gente entra também. Somos tão indignos quanto qualquer outra pessoa, então a gente entra nisso também. Agradecemos a Deus, porque Ele tem essa misericórdia com todas as pessoas. Segundo, agradecemos por nos usar para o bem uns dos outros. Temos feito muita coisa uns contra os outros, mas na misericórdia de Deus, Ele termina muitas vezes nos usando para o bem de outros, para o bem de outras pessoas. Agradecemos por nos fazer abençoadores a outras pessoas. Somos
bênçãos, anjos na vida de outras pessoas. Como outras pessoas têm sido bênçãos, anjos na vida da gente. Agradecemos também pelos que cultuam sempre conosco, né? E temos nos vários horários pessoas que, num momento ou outro, estão participando, cultuando com a gente, e a gente louva a Deus por essas pessoas. Agradecemos também pelos aniversariantes de hoje. Agradecemos também pelos cuidados com enfermos e desprotegidos que Ele tem dado. Agradecemos também pelos anjos, né? Eu tenho uma lista de oração e a gente tem orado por algumas pessoas e hoje é o dia de orar por aquelas com iniciais, as últimas letras do alfabeto, tá bom? A gente tem orado, hoje é meu dia de orar por essas pessoas. Pedimos, por favor, nos faça mais sal e luz do mundo para todo mundo. Pedimos, por favor, tira todos os nossos defeitos contra pessoas. É um milagre, vai ser um milagre enorme que ele vai fazer se atender se não, ele tem atendido a essa oração, porque dia após dia a gente parece mais com Jesus e isso faz com que diminuamos, né, essa nossa arrogância de ver e de julgar os defeitos de outras pessoas. Pedimos, por favor, nos faça acolher todo mundo ao nosso redor. E pedimos, por favor, que nossa maneira de ser não atrapalhe conversões, né? A operação do Espírito de Deus na vida de pessoas. Pedimos também, faça-nos protetores dos desprotegidos sociais, que de uma maneira ou outra a gente assuma posições favoráveis aos desprotegidos. Pedimos também, faça-nos amigos dos que sofrem violência. Não é amizade para ficar como amigos exatamente, mas que sejamos simpáticos às necessidades daqueles que sofrem todo tipo de violência. Tá bom? Então, essa é a nossa oração e agradecemos. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.